foram gravados, estão disponíveis no site escatologia.com.br e estão disponíveis ali, não apenas em PDF, com as anotações, tudo que está nos slides, todos os textos estão ali nesses PDFs, também como os áudios e os vídeos dessas mensagens. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e falaremos sobre o início de uma nova dispensação, que é a dispensação do milênio. E nessa introdução ao milênio, nós falaremos sobre o reino de Deus em seus três aspectos. Então nós temos aí um quadro que mostra sobre o que nós já tratamos. Falamos da dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, a patriarcal, a dispensação da lei. Depois falamos da dispensação da graça, a qual vivemos nos dias de hoje. Depois tratamos sobre a dispensação do juízo. E hoje, falamos então no domingo passado sobre a transição entre a dispensação do juízo e a do milênio, e hoje então começaremos a falar sobre a dispensação do milênio. Agora, quando nós adentramos sobre o estudo do milênio, é importante que nós entendamos o que é o reino de Deus. E o estudo de hoje vai tratar sobre isso, o reino de Deus em seus três aspectos. Por quê? Porque muitos confundem o reino de Deus espiritual, que vive hoje, do reino de Deus terreno, que será implantado no futuro. Então há muita confusão a respeito disso. Para que você tenha ideia, por exemplo, no livro do bispo Roberto Macalister, Bem-vindo ao Reino de Deus, vou pedir que dê um enter, por favor. Pediram para aguardar um pouco. Pode voltar uma página. No livro do bispo Roberto Macalister, sobre o reino de Deus, ele opta propositalmente por focar apenas o aspecto presente do reino de Deus. Vejamos a citação dele nesse próximo slide. O reino de Deus não é o lugar onde a vontade de Deus é feita, em qualquer geração, século ou dispensação. Nestas meditações, diz o bispo Roberto Macalister, não me preocupo com aspectos históricos ou proféticos do reino de Deus. Continua ele dizendo, não creio ser este o lugar apropriado para considerar aquele dia no futuro. Então, nesse livro, ele só foca o aspecto presente. Ele fala, olha, esse não é o lugar apropriado para considerar aquele dia no futuro, quando o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, Apocalipse 11:15. Um estudo como este estaria fugindo aos propósitos devocionais deste livro. Desejo falar do reino de Deus em termos atuais. Então, o bispo Roberto Macalister, ele entende que existe o aspecto futuro do reino de Deus, mas ele opta no seu livro tratar, como ele diz ali no texto, apenas em termos atuais, ou seja, apenas relacionado ao reino de Deus no presente. Agora, por outro lado, existem outros autores que ignoram a temática do reino de Deus presente nos dias de hoje e só tratam do aspecto futuro do reino de Deus, como se Jesus não tivesse implantado o reino e estivesse vigendo na atualidade. Nessa série de estudos, então, nós vamos falar dos três aspectos, e hoje vamos falar dos três aspectos, o eterno, o presente e o futuro. E vamos dar um enfoque ao aspecto futuro, por quê? Porque estamos adentrando nesses estudos a respeito do milênio. Então vamos falar primeiramente sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Porque a Bíblia cita essas duas expressões, nos evangelhos principalmente, e em momentos diferentes, e aí muitas vezes nos faz pensar, será que o reino de Deus é uma coisa, e o reino dos céus é outra coisa? E a resposta é não. Esses termos são intercambiáveis. Vou pedir isso, por favor. Como o Senhor Jesus, ele coloca na sua própria palavra, e nós podemos ver ali em Mateus capítulo 19, versículos 23 a 24. A Bíblia diz, então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, na mesma expressão, usando o mesmo exemplo, é só um exemplo que eu citei, ele usa reino dos céus, né, Basileia, tu Urano, e usa reino de Deus, Basileia, tu Teu. Então, ele usa os dois termos para falar apenas de uma coisa. Então, não são locais distintos, não são épocas distintas, e essa é a primeira coisa que nós devemos entender. De igual modo, apesar de serem então termos intercambiáveis, nós temos que entender que a aplicação deles é que vai definir se ele está apontando para o aspecto eterno do reino de Deus, se ele está apontando para o aspecto espiritual ou presente no reino de Deus, ou se ele está apontando para um aspecto futuro, terreno do reino de Deus. Então, isso sempre deverá ser visto através do seu contexto. Em primeiro lugar, então, vamos falar sobre a implantação da totalidade do reino eterno. Essa implantação do reino eterno, ela é gradual e complementar. A Bíblia diz no Salmo 146, no versículo 10, o Senhor reina para sempre. E o seu Deus, ó Sião, reina geração em geração. E Daniel capítulo 4, no versículo 3, diz, o seu reino é um reino, o quê? Eterno. E o seu domínio se estende de geração em geração. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto que nós devemos ter é que o reino de Deus é um reino eterno. O que é eterno? Será que eterno é aquilo que não tem fim? Não, isso não é eterno. Isso é infinito. Muitos confundem eternidade com infinitude. Se não tem fim, é infinito. Mas teve um começo. O que é eterno? É algo que não tem começo e não terá fim. Porque a nossa dimensão, volto a dizer, é uma dimensão temporal. Nós vivemos, nós crescemos, nós observamos tudo pelo aspecto do tempo. Mas no princípio, não é, o Bereshit, no Reshit, no começo de tudo, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os astros. Deus criou o sol. Através do sol nós temos, então, a contagem dos dias, que na terra é uma contagem, mas em Vênus é outra contagem, em Júpiter é outra contagem, os dias são diferentes. As 24 horas de um dia na terra são diferentes de outros planetas. Por quê? Por causa da distância do Sol, por causa da rotação dos planetas, etc, etc, etc. Deus não se limita à sua criação. Então Deus é eterno. Antes do tempo existir, Deus existia. E antes do tempo existir, antes do mundo existir, antes dos reinos existirem, Deus existia e já reinava. Então o reino de Deus é um reino eterno e vai durando sempre de geração em geração. Dito isso, então, Deus sempre governou todas as coisas, jamais deixou de governar e jamais deixará de fazê-lo, como explicita o termo que nós lemos, os textos que nós lemos. Dito isto, dentro de nossa perspectiva, dentro de nossa perspectiva humana, devemos compreender que existem realizações da implantação desse reino que são graduais, que são complementares, porque enquanto a igreja vive o hoje do reino de Deus, existem profecias na Bíblia que ainda não se cumpriram sobre o reino de Deus. Então nós devemos começar a pensar o seguinte: como é que nós dizemos que o reino de Deus, ele existe hoje, se há profecias sobre o reino de Deus que não se cumpriram? É porque existem aspectos diferentes. Existem aspectos do reino de Deus que já são vividos hoje, mas que vão ser complementados no futuro. Por isso, o estudante da Bíblia, ele observa que o aspecto presente do reino, vou pedir que, por favor, passe o próximo slide. Por isso, o estudante da Bíblia observa que o aspecto presente do reino não é a sua única forma. Devemos considerar, por exemplo, o trono de Jesus. Para que nós tenhamos noção do trono de Jesus, eternidade, presente, futuro. Primeiro lugar, primeiro aspecto. O trono ocupado por Jesus, ele já é ocupado desde a eternidade passada.
João capítulo 1, seus 3 primeiros versículos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E no capítulo 1 da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, nos versículos 10 e 11, nós lemos: por isso, irmãos, procuremos, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou repetir essa última frase. Por isso, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus, o texto bíblico diz que reina desde a eternidade. Ele é Deus, sempre existiu e sempre reinou. Isso é um ponto facultativo, ninguém questiona isso. Mas o segundo aspecto que nós devemos ver, por exemplo, é que a Bíblia fala do trono que foi ocupado por Jesus quando de sua morte e ressurreição. Veja o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 21. O Senhor Jesus falando: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Terceiro aspecto, o trono de Jesus que é ocupado atualmente no reino espiritual do presente momento. Colossenses capítulo 3, no versículo de número 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então nós falamos do aspecto de Jesus ocupando o trono na eternidade, nós falamos do aspecto que Jesus ocupa o trono quando da sua morte e ressurreição, quando ele vence ali. Nós falamos nesse momento que Jesus hoje ocupa o trono à destra do Pai. Quarto ponto, e existe um trono que Jesus ainda ocupará no futuro. Os textos, eu vou citar aqui o primeiro, o texto de Mateus capítulo 19, no versículo número 28, Jesus lhe respondeu e disse: em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono de glória, da sua glória, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, ou seja, o Senhor Jesus, que sempre ocupou o seu trono, que ocupa o seu trono, ele falou: quando eu ocupar o meu trono de glória. Então há um trono que vai ser ocupado. Nós vemos isso, por exemplo, noutra palavra do Senhor Jesus Cristo, agora em Mateus capítulo 25, no versículo número 31. O Senhor Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade. Então está falando da volta de Jesus. Eu vou repetir: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se assentará. Então existe um trono futuro, e vamos estudar sobre isso já hoje, que Jesus ainda não se assentou. Ele vai se assentar, palavras dele mesmo, quando ele vier com seus anjos, e aí nós estamos falando da segunda fase da volta de Jesus, a sua fase, a sua manifestação gloriosa. Então se assentará no trono de sua glória. Vamos analisar então as realidades do reino de Deus no tempo presente e no futuro. Vamos então falar do tempo presente, sobre o aspecto espiritual presente do reino. Quero lembrar então que existem 2 tipos de reinos citados, de reinos de Deus citados na Bíblia: o presente e o futuro. O reino presente já foi estabelecido por Jesus durante a sua vinda. Uma resposta aos fariseus, que Jesus dá aos fariseus, que eles fazem uma pergunta relacionada ao reino terreno de Jesus,
Eles perguntam sobre o reino de Deus e Jesus responde, não, mas o reino mais importante não é o terreno que vai ser estabelecido no futuro. O reino mais importante é o que já está sendo implantado agora, já existe agora. Veja o que diz Jesus em Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 a 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, vou repetir, sobre quando viria o reino de Deus, então Jesus está ali, com os fariseus estão ao seu redor, e os fariseus perguntam, quando é que vai vir o reino de Deus? O Senhor Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está o quê? Entre vocês. Então Jesus, ele não está respondendo de maneira direta aos fariseus, quanto ao reino terreno que será implantado. Eles fazem essa pergunta e Jesus fala do reino mais importante. O reino de Deus está entre vocês, já está aqui, que é o reino espiritual. Então vale a pena nós observarmos essa expressão, eu coloquei até ali no grego, entos rimon estin, né, está entre vocês, que mostra que a manifestação daquele reino não era de natureza material, mas era sim de natureza espiritual. E foi precisamente sobre esse tipo de reino, o reino espiritual que já existe, já foi implantada por Jesus, que João o Batista profetizou, lá no deserto. Mateus capítulo de número 3, no versículo número 2, João Batista diz, arrependam-se, pois, porque está próximo o reino dos céus. João já ia batizar Jesus. Estamos no mesmo capítulo, no mesmo contexto do batismo de Jesus. Mas João, já sabendo disso, João, que era profeta, já sabendo isso, João então profetiza, olha, o reino de Deus o reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus vai ser batizado e vai começar o seu ministério. Então, que reino de Deus está próximo? O reino espiritual que seria implantado por Jesus. Em Marcos, capítulo de número 1, no versículo número 15, nós lemos, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, nós já vemos que, para entrar nesse reino, tem que haver duas coisas, nesse versículo, arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E esse Evangelho seria trazido por quem? Pelo Senhor Jesus. Então esse aspecto do reino, que é o aspecto espiritual, que é o aspecto que vigora nos dias de hoje, que é o aspecto que vivenciamos como cidadãos do reino, que somos hoje a Igreja de Cristo, ele é distinto de todo o reino terreno que nós podemos entender ou comparar. Como Jesus fala para Pilatos, quando Jesus está frente a Pilatos, ele diz no Evangelho de João, capítulo número 18, no versículo número 36, o meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos estava preocupado com o aspecto terreno do reino de Cristo. As pessoas falaram, mas ele é o rei dos judeus. Aí Pilatos, opa, então é o reino terreno. Pilatos não pensava no reino espiritual. Então ele quer implantar, ele quer derrubar o reinado de Roma. A preocupação de Pilatos era outra. O juízo sobre Jesus era o de sedição de Estado. Porque você não crucificava qualquer ladrão, você não crucificava qualquer criminoso. Existiam crimes que a lei romana mandava para a cruz, outros não. Outros eram outras penalidades. As pessoas eram presas. Não havia só pena de morte, havia as penas normais, que o direito romano estabelecia, mas uma das penas capitais era para a sedição contra o Estado, ou seja, pessoas que quisessem derrubar o governo do Império Romano. E Jesus, por isso que coloca ali, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, coloca-se essa frase, que é uma frase provocativa na cruz de Jesus, para falar, olha o rei dos judeus aí. Mas não era o reino terreno que Jesus estava implantando naquela época. Era o reino espiritual. E Jesus responde para ele, então, o meu reino não é deste mundo. Bom, então sobre esse aspecto presente do reino de Deus, que vigora entre os cidadãos do reino, ou seja, aqueles que compõem a igreja de Jesus Cristo, quais são as características
desses cidadãos deste reino. Então esse reino já chegou, e para integrar esse reino, você não precisa ter uma hereditariedade judaica, por exemplo. Como o reino dos judeus, né, quem sentaria no trono tinha que ser um descendente de sangue dos judeus, desde lá de trás, desde o rei Davi, como Jesus o era. Falaremos sobre o tabernáculo de Davi caído no próximo domingo, inclusive. Mas qualquer outro reino, qualquer outra monarquia que existe, inclusive nos dias de hoje, é por hereditariedade. Mas nós que somos cidadãos, nós não entramos nesse reino porque somos descendentes de judeus, ou porque não somos descendentes de judeus. Esse reino é aberto a todos que se arrependem e têm fé, judeus e gentios, para entrar no reino. Olha o que Jesus diz em João capítulo 3, aquele do versículo 16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que um pouco antes, Jesus ele fala o seguinte, no versículo 3 ao 7. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, não fisicamente, porque não é um reino físico o que Jesus está tratando, é um reino espiritual. Nós devemos nascer de novo, através de quê? Volto a dizer, arrependimento dos pecados e fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. E deste modo, nós somos transportados do reino presente, que é o reino das trevas, para o reino de sua luz. Veja o que diz o texto de Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, depositamos nossa fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos transportados espiritualmente. Ainda que vivamos no meio das trevas, ainda que vivamos numa sociedade corrupta, ainda que vivamos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos no reino da luz. Por isso que Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Então essa ação, ela é caracterizada por isso, por um povo que aceita Cristo, né, e o segue como Senhor e Salvador único e exclusivo, e é também caracterizada por esse povo que faz isso, né, arrependido de seus pecados. E aí o que ele tem? Uma característica dele, que Jesus fala, a autoridade espiritual. Ele tem autoridade sobre espíritos malignos, que é uma das características dos cidadãos do reino de Deus. Veja que Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, é um reino onde nós só tememos a Deus, não tememos aos demônios, não tememos as maldições que nos são impostas, não tememos ao diabo. A gente não tem temor a nada senão a Deus, tememos a Deus. Então, vocês, por esse temor a Deus, têm autoridade sobre os espíritos malignos. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós avançamos com o reino de Deus, porque nós exercemos, quando fazemos isso, a autoridade sobre os espíritos malignos. Aí Jesus fala, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Além disso, além dessa outra característica, então um povo que tem fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo, se arrependeu de seus pecados, tem autoridade espiritual sobre espíritos malignos,
é um povo que manifesta essas mudanças através dos frutos do Espírito Santo em suas vidas, como Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo número 14, no versículo 17, nós lemos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós passamos a agir com justiça, nós passamos a demonstrar que temos paz, e nós nos alegramos no Espírito Santo. Por isso que ele fala, o reino de Deus, que ele está falando aqui, que ele está apontando aqui, que é o reino espiritual, não é feito com comida nem bebida, mas por essas características que apontam aos cidadãos do reino de Deus. A implantação desse reino de Deus, esse reino espiritual, ele aponta a dispensação da graça que nós vivemos hoje. Eu lembro a vocês que a dispensação da lei é o que nós temos desde Moisés até a vinda do Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério. E aí começa uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Pois bem, marca a implantação do reino de Deus, como nós já vimos na declaração de João Batista, declaração profética de João Batista, ela marca o fim da lei e o começo da graça, do período da graça. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo também 16. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João, está falando de João Batista. Desde esse tempo, o Evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Então, mais uma vez, Jesus, e o texto bíblico remontando a João Batista, quando João Batista, ao reino de Deus, está próximo. Jesus vem batizado. Aí Jesus fala, desde João Batista, o reino de Deus tem sido anunciado. Ou seja, o reino de Deus, isto no seu aspecto espiritual, ele foi implantado a partir do batismo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, do início de seu ministério. Então, a partir dessa época da graça, o reino de Deus passou a ser uma promessa não apenas para Israel, mas para todos os gentios, que o governante é o Senhor Jesus Cristo. Vamos lembremos-nos que a nova aliança sempre abrangeu a salvação dos gentios, porque os judeus tinham uma ideia, bom, o reino de Davi é só para os judeus, o descendente de Davi vai reinar só para os judeus, e os discípulos tinham essa confusão também na cabeça, assim como Pilatos tinha essa confusão na cabeça. Então, o espírito da época, né, o zeitgeist, o contexto daquela época apontava ao fato de que o reino que Jesus ia trazer era um reino terreno. Ainda não era o momento. Vai acontecer, mas não será apenas para os judeus, será para todos os povos. Os gentios estão incluídos nessa previsão. Nós podemos ver isso, por exemplo, no que foi profetizado por Isaías e louvado por Simeão. Isaías, no capítulo 49, no versículo número 6, ele diz o seguinte: sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, uma luz para os que não são judeus, para que vocês sejam para você seja a minha salvação até o quê? Os confins da Judéia? Não, até os confins de quê? Da terra. A salvação abrangendo todos os povos, já era profetizado por Isaías. Simeão, quando ali está tomando Jesus nos braços, a Bíblia diz no capítulo 2 de Lucas, versículo 28 a 32, o seguinte: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o teu povo Israel, do teu povo Israel. Ou seja, Simeão, ele vai profetizar naquele momento que está com o Senhor Jesus Cristo, pequenino, nos seus braços, e vai dizer, é luz,
é luz para a salvação, luz para a revelação dos gentios também. Então, finalizando o aspecto presente do reino de Deus, nós vemos que o reino de Deus é implantado por Jesus no seu aspecto presente, no seu aspecto que vigora presentemente, no seu aspecto espiritual, quando Jesus é batizado e inicia o seu ministério. E inicia-se a era da graça, a dispensação da graça, a qual vivemos nos dias de hoje. Então, o reino de Deus é implantado ali. Mas nós falamos das peculiaridades de um reino que é eterno, nós falamos da especificidade do reino que é presente, que é um reino espiritual, mas vamos falar agora sobre as perspectivas futuras do reino que é terreno de Jesus. Quanto ao aspecto futuro do reino de Deus, nós podemos observar as suas características nas duas últimas dispensações, que é o reino, as duas últimas que estamos tratando nesses últimos domingos aqui. O reino milenial, a dispensação milenial e a dispensação do estado final e eterno. Então, são as duas últimas características que nós vemos do reino de Deus físico. Vamos analisar a primeira dessas perspectivas no milênio. Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus ensinou sobre o aspecto terreno do reino. O reino de Deus, ele é progressivo, tem sido ampliado, o reino de Deus, que é o reino espiritual, tem sido ampliado através da pregação do Evangelho e conversão de vidas, independentemente dos povos. Seja você brasileiro, seja você libanês, seja você chinês, seja você americano, seja você da Zâmbia, não importa. Todos que se convertem a Cristo passam a ingressar nesse reino espiritual de Deus. Agora, esse reino, no futuro, que hoje é espiritual, ele vai se conjugar com o reino terreno que vai ser implantado pelo Senhor Jesus. Como nós vemos em várias profecias, como a profecia da aliança abrâmica, profecias da aliança da terra de Israel, profecias da aliança davídica. Então, o que nós devemos entender? Sobre a diferença do tempo, que no grego, ele tem duas palavrinhas aqui citadas na Bíblia. O tempo cronos e o tempo kairos. É porque no português só existe a palavra tempo. No grego você pode usar cronos, que é aquilo que nós tiramos, o termo do qual nós extraímos a palavra cronologia, cronômetro. Ou seja, nós conseguimos medir. Esse é o tempo cronos. Então, que é o tempo compreendido por nós humanos, que trabalhamos na dimensão do tempo. Agora, existe um outro termo que a Bíblia vai usar, o Novo Testamento vai usar no grego, que é kairos, que é um tempo definido, é um tempo fixo, mas que nem sempre é compreendido pela nossa capacitação humana de registrar o tempo. Então, no futuro, o tempo cronos e o tempo kairos vão ser observados por nós. E aí, então, caminharemos para o desfecho da história. O próprio Senhor Jesus, ele apontou sobre o tempo de um reino futuro a ser implantado depois. Quando ele fala, e nós tratamos sobre isso no último estudo, a respeito do julgamento das nações, quando ele vai separar definitivamente ali, vai separar as ovelhas dos bodes, dos cabritos, no julgamento das nações, veja o que ele diz em Mateus capítulo 25, no versículo de número 34. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Então existe um reino que ainda não tinha sido vislumbrado, observado, manifestado, experimentado pelas ovelhas do Senhor Jesus, mas que eles iriam herdar. E esse reino terreno
já está preparado desde antes da fundação do mundo. Desde a eternidade já existe essa profecia desse reino a ser implantado na terra. Essa mesma perspectiva de um reino futuro que seria implantado na terra, que vai ser implantado na terra, foi mencionada por Jesus aos seus discípulos um pouquinho antes dele ser traído. Veja o que diz Mateus capítulo 26, no versículo 29. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia, então está falando de algo no futuro, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Ora, mas o reino de Deus já não tinha sido implantado? Como é que ele fala então que vai tomar esse vinho novo no futuro, no reino de meu Pai? Porque tinha sido implantado o reino espiritual, mas Jesus vai ter comunhão conosco futuramente no reino futuro, o reino terreno. Tamanha era a consciência dos discípulos sobre isso, sobre esses dois aspectos do reino de Deus, o presente para eles e o futuro. Tanto eles tinham essa consciência, que eles perguntaram para Jesus quando o reino futuro ia ser estabelecido. Eles já sabiam que Jesus falou: o reino de Deus está entre vocês, vocês são cidadãos do reino, e enfim, eles já sabiam que o reino de Deus espiritual já existia, eles já tinham consciência disso, mas eles fazem então uma pergunta sobre o reino de Deus futuro que seria implantado. Veja o que diz Atos, no capítulo 6, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, diz assim: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha a pergunta aos discípulos. Será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Está falando então de um reino físico. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Palavras de despedida de Jesus. As últimas perguntas dos discípulos de Jesus, as últimas perguntas que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus Cristo, antes dele ascender aos céus, foi: Senhor Jesus, chegou o momento do Senhor implantar o reino físico, terreno, em Israel, o reino que vai ser estabelecido no Monte Sião, o reino que vai ser estabelecido em Jerusalém, chegou esse tempo? E Jesus responde para eles as últimas palavras, Jesus e seus discípulos: não compete vocês saber o tempo que isso vai acontecer. Ou seja, Jesus já tinha falado que o reino espiritual já chegara, já existia, mas quanto ao reino terreno, Jesus falou: vocês não vão saber, não compete a vocês saber, esse tempo já foi definido no Kairos, mas não compete a vocês no Cronos entender isso. Então vale observar que essa expressão irá restaurar o reino em Israel, estão apontando algo que já existia antes, o quê? O reino físico de Israel. Israel não era mais um reino, Israel era um território governado e administrado pelos romanos, antes disso, pelos gregos, antes disso, pelos persas, antes por tantos outros. Ou seja, Israel já tinha deixado de ser um reino desde lá as invasões que acabaram com o reino, as invasões babilônias, e acabaram com o reino do sul, as invasões assírias acabaram com o restante do reino, não existia mais reino. Então eles falam, o reino vai ser implantado agora. Jesus falou: não compete a vocês. Jesus não disse: vocês estão errados, isso não vai existir. Jesus não disse: eu falei que só tem um reino, não. Jesus falou: não compete a vocês saber o tempo que vai isso acontecer. Então Jesus em nenhum momento lhes corrigiu, respondendo-lhes a respeito disso. Então, desse modo, nós temos que discernir esses aspectos do reino de Deus. O reino de Deus que vigora hoje é o reino espiritual, mas ainda o aspecto terreno que vai vigorar no futuro, que é o reino terreno. E aí então,
Compreendendo isso, o estabelecimento do reino de Deus tendo sido implantado em sua forma espiritual, nós podemos perceber que não é o único reino, que é o único aspecto do reino. Por quê? Porque, em primeiro lugar, muitas profecias não se cumpriram ainda. Como é que nós estamos vivendo o reino se as profecias de paz não estão se cumprindo? Que nós vemos nas alianças, nós vemos na profecia de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, de tantos outros. A gente vê outra coisa no mundo aqui, porque o reino de Deus ainda não é predominante na terra. Então, volto a dizer, o reino de Deus, ele é gradual. Nós estamos vivendo o reino de Deus, integralmente espiritual, mas quanto ao projeto completo do reino de Deus, que inclui um reino terreno, de paz, de justiça, isso ainda vai acontecer no futuro. Por quê? Bom, 1 João, capítulo número 5, nós até citamos anteriormente, a Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ora, mas a Bíblia fala que durante o reino milenial, Satanás vai estar preso. A Bíblia fala sobre tempos de paz. A Bíblia fala sobre tempos de prosperidade na terra. E nós vemos hoje guerras, conflitos, inveja, mentira, injustiça. Então a gente não vê isso. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno, está sob influência do maligno. Então o reino de Deus que nós vivemos não é ainda o seu aspecto completo. É o aspecto espiritual, e isso se vê, essas características, nos cidadãos do reino, mas não na terra. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Então, aquelas características do reino de Deus futuro, que nós vamos ver quando continuarmos a trabalhar nesses 2 próximos domingos no milênio, eles vão ser observados quando na terra se manifestar plenamente a presença de Deus. Então, nós temos, por exemplo, a profecia de múltipla referência, que é realizada parcialmente durante o Pentecostes. Atos, capítulo número 2, no versículo de número 14, 16, 17 e 18, nós lemos assim: Então Pedro se levantou, junto com os 11, e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Abre aspas. Aí então Pedro se remete a Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Acontecerá nos últimos dias, que derramarei o meu espírito sobre o quê? Toda a humanidade. Isso acontece hoje? Não. Ele derramou o seu espírito somente sobre a igreja, não sobre toda a humanidade. Então essa profecia ela foi cumprida parcialmente na igreja, onde está o reino espiritual de Deus. Então volto a dizer, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ou seja, a profecia vai ser algo comum, a presença do Espírito Santo vai ser algo comum. E eu pergunto a você, é algo comum nos dias de hoje? Não, não é. O mundo jaz no maligno, pessoas apostatam, a igreja é a luz nesse mundo que brilha a luz de Cristo. Agora veja, um texto ainda mais claro sobre o final dos tempos, quando o reino terreno de Deus estiver implantado. Isaías capítulo 11, versículo 9 diz assim: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu te pergunto, hoje, essa profecia se cumpriu? Toda a terra tem o conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar? Não. Então, como é que o reino de Deus já se implantou na sua completitude nos dias de hoje? Se não vemos isso no mundo. Pelo contrário,
É a igreja que tem militado por isso, para implantar isso no mundo e estender o reino de Deus. Mas por quê? Porque esse outro aspecto do reino de Deus, que vai vigorar durante o milênio, quando a terra se encher da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, ou seja, toda a terra tiver o conhecimento de Deus, e hoje não tem, é uma minoria que tem o conhecimento de Deus. Então, isso vai acontecer somente no aspecto futuro do reino de Deus, que ainda não se completou. Profecias como essa, que eu citei para vocês, não se cumpriram integralmente. Há profecias da aliança abrâmica, há profecias da aliança davídica, há profecias da aliança da terra de Israel, que não se cumpriram ainda, mas elas vão se cumprir. E vão acontecer isso. Quando vai acontecer isso? Na implantação do milênio, a penúltima dispensação da história existente. Então, o seu aspecto, profecias no aspecto territorial não se cumpriram em Israel. Profecias no aspecto social não se cumpriram. Profecias no aspecto político não se cumpriram. Então ainda vão se cumprir. E não foram cumpridas na era da igreja, na dispensação da graça. Não vão ser cumpridas nesses dias. Não vão ser cumpridas na dispensação do juízo. Mas depois que Jesus voltar em glória com todos os seus anjos, segunda fase da sua volta majestosa, então o reino de Deus será implantado. E aí, esse período será denominado o milênio. E a perspectiva futura, caminhando para a conclusão do estudo de hoje. A perspectiva final do reino terreno futuro. Porque nós falamos, lembra-se daquele quadro das dispensações? As últimas dispensações são a dispensação do milênio, depois da segunda fase da volta de Jesus, vai instaurar esse reino milenial. E quando terminar o milênio, vamos entrar então na última dispensação, que é o estado final e eterno. Então, e a dispensação no futuro? Pois bem, quanto à perspectiva final desse reino eterno, ele vai se iniciar após o final do milênio, quando então já tiverem concluídas todas as profecias. Concluídas todas as profecias da Bíblia, então o Senhor Jesus, vai haver uma rebelião final de Satanás, que vai ser solto ao final do milênio, e ali então, esmagada essa rebelião, adentraremos para a dispensação última e final. Diz o último texto que eu vou ler nessa manhã, que é o de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 a 26, diz assim: e então virá o fim. Vou repetir. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Ora, é necessário que ele reine, que Jesus reine, até que tenha destruído todos os inimigos debaixo dos seus pés? Então Jesus reina desde a eternidade passada, mas por que é necessário que ele reine? Porque está falando do reino terreno de Jesus, o reino futuro de Jesus, através de Jerusalém. E aí então, depois disso, então adentraremos na última das dispensações. No próximo domingo, nós continuaremos nosso estudo sobre o milênio, temos mais 2 estudos sobre o milênio, e vamos então começar a ver o cumprimento das profecias que vão ocorrer durante esse período milenial, especialmente das profecias das alianças abraâmica, da terra de Israel, e de maneira especial as profecias relacionadas ao trono de Davi. Vamos falar sobre o reestabelecimento do tabernáculo de Davi. Jesus, muitas vezes na Bíblia, é chamado de o filho de Davi. Quando nós começamos a ler Mateus, quando nós começamos a ler a genealogia, por que o Evangelho começa de Mateus apresentando uma genealogia? Para mostrar que Jesus era filho de Davi, era herdeiro do trono. Para que os judeus entendessem que Jesus era o Messias prometido, porque o Messias viria da raiz de Davi. Então, por isso o Evangelho começa com uma genealogia, que mostra Davi gerou tal, que gerou Jesus Cristo. Então, a Bíblia já aponta Jesus. Então vamos falar sobre esse trono de Davi. Jesus ocupando o trono terreno de Davi,
porque há profecias que aquele trono não teria fim. E hoje não existe o trono de Davi em Jerusalém. Não existe. Israel é uma república. Israel não é uma monarquia. Se Israel hoje é uma república, desde 1948, como é que pode haver um trono de Davi? Então, a Bíblia fala, mas o trono será perpétuo. Então, vamos estudar sobre isso no próximo domingo. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante com esse estudo, e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.